Vou fechar aqui e fechar. Ele me dá a primeira até tela. 1 minuto e 30 para poder mandar. Estava aberto já. É isso que eu tô falando, tem que ficar mais. Essa entre 80. tela eu tenho ventilação mecânica invasiva, ventilação mecânica não invasiva. Faltando um pedaço. Toquei na ventilação mecânica não invasiva. Telegram. Isso é ventilação não invasiva, mas eles chamam de nível. O que ele me dá? A FiO2, que é a suplementação de oxigênio, tá? Eu posso ir de 21% a 100%. Ele dá uma travada em 60%. Por quê? Porque é o máximo para não causar para não causar dano. Para não causar injúria pulmonar. Injúria pulmonar. Isso é para não causar o quê? Vili. Inflamação da parede do parênquima alveolar. Então entenda o seguinte, toda vez que eu ventilo um paciente com uma FiO2 acima de 60 por mais de 24 horas, você está inflamando o alvéolo. Tá ok? Então coloquei mais 60, mas ele vai deixar 100%. Ele vai falar assim, ó, tô te avisando que isso é grave. O paciente vai ficar mal, mas você quer? Vai, tá? Ele tem a PIP, que é a mesma coisa que o EPAP aqui, e ele tem pressão de suporte, que seria aqui o quê? Que seria lá no outro. Quais são as duas pressões? IPAP e PSV. Lembra que eu falei para vocês? Cuidado! Lembra que é pressão inspirada ou é pressão de suporte ou IPAP, pressão inspirada, tá? E aqui eu também não tenho limite, mas quando chega a 15 ele fala, ó, vai devagar que isso é ventilação não invasiva, tá? Então eu vou botar aqui de 10 e vou botar uma PIP de 8, tá? E ligo. Oxe, não vai ligar não, gente. Não vai porque não tem... Não, a bala. Segura aqui. A bala de oxigênio, eu não liguei. Ele tem que ter geral algum, lembra da mistura dos gases? Sim, a mistura dos gases, só que aí eu vou fazer uma pegadinha aqui, que esse ventilador ele faz transporte, aí é dele, tá? Ele faz transporte com uma FiO2 a 100%. Ele não precisa do ar comprimido. Ele não precisa dessa mangueira amarela aqui, ó. Lembra que eu falei que era a mistura de dois gases? Era a amarela no ar comprimido e a verde no oxigênio. Coloquei as duas. Misturou lá dentro os gases, ele vai gerar pressão, fluxo e volume. Ele te dá uma opção. Você quer levar o paciente no ventilador, tá com sarada grave, não pode tirar a ventilação? Faz o seguinte, coloca na bala de oxigênio a 100% a FiO2, tá? Aí agora, ó, como eu teria que pegar uma outra máscara, eu vou vedar aqui a saída expiratória, que ele não pode ter, porque é ramo duplo, tá? E vou ventilar. Se eu deixar, ó, ele não cicla, tá vendo? Ele não compensa, ó. O que que tá acontecendo aqui? Fuga. Olha pro gráfico. Não tá tendo... Tá. Eu não tenho disparo. Se eu não disparar, né, a ventilação não invasiva, o paciente tem que fazer frequência. Sem frequência, ele também não identifica. Ó, parei de ventilar. Entendeu? O certo seria... Aqui não tem fio. Esse é o PSV? Isso é o PSV. Não, isso é ventilação. Ventilação. Não Tá. invasivo. Só que eu tô dando o que pra ele aqui? Dá uma pausa. O que que eu fiz aqui? Eu dei... Ah, ele vai parar. Eu dei duas o quê? Duas pressões, não foi? A PIP, que é o EPAP, e PSV, que é IPAP. É a mesma coisa. Eu dei 8 de PIP e fiz uma PSV de 10. Pressão inspirada e pressão expirada. IPAP. Deu para entender? Se eu quisesse, aí ele me dá dentro do nível, ó, controlada de pressão, não é? E nível assistida. Aí que tá pregando. Lembra da frequência que eu falei? Que é o que muda é SST?
Então eu vou tirar daqui, ó. Vou dar. Olha o que vai. O que aconteceu? Entrou frequência. Entrou a frequência respiratória. Quando eu coloco nível controlado, é porque eu controlo frequência respiratória. Aí ele me dá uma frequência. Ele vai funcionar com a frequência que eu dei. Aí esse paciente pode ser que tipo de paciente? Paciente que tem que tipo de doença? Que eu preciso colocar em frequência. Doença neurológica é o quê? Avançar, paciente com ela. Porque ele não tem força, ele não tem músculo para gerar uma frequência respiratória. Aí eu posso deixar ele em nível com uma frequência. Deu para entender? Ou eu posso dar uma frequência só. Isso aqui a gente faz muito em NEL. Vai disparar no tempo de acordo com a frequência do doutor. Ele vai respirar nessa Ele vai fazer frequência. ciclagem sozinho. Nessa frequência. Deu para entender? Então o ventilador, esse aqui, ele faz. Coloquei em nível, ok? Entrou, beleza. E aí eu vou definir agora qual nível eu vou fazer. Se é assistido, a frequência do paciente, ou se é controlado, pressão controlada. A frequência é do ventilador. Então você pode fazer nível aqui das duas formas, que é igual ao BIPAP. O BIPAP me deixa fazer S, que seria o assistido daqui, e me deixa fazer com tempo, com frequência, que seria o controlado daqui. Assistindo se estivesse bem fraquinho, né? Assistido é porque o paciente vai fazer a frequência que ele quiser. Porque se eu colocar aqui, ó, deixa eu ver. Vamos aceitar. Vamos tentar ventilar a Renata aqui, desgrama. Não tá fazendo nada, você? Pressão de alimentação de ar Ela baixo. não tá respirando. Tá perto do silenciador. Agora falou que tá alto. Ela não tá entrando, não tem coisa. Observa o gráfico, tá? Você viu que aqui apresentou uma rosinha? Isso aqui foi quando eu tentei respirar. Antes era só ele. Ó, não vou puxar, para não causar estímulo na traqueia. Já deu um rosinho ali. E fez a profunda toda as bolinhas, tem que botar mais levando pra cima. É, tá. Agora. Tá bom, Uhum. Olha ver se ela tá na experiência. Agora ele pode ver, né? Ele vai crescer pra mim. E tá mandando a pressão sempre. Mas quando ela faz, ele identifica em causa onde ela entrou. Deu pra ver? Uhum. Agora eu vou sair daqui como? Eu toco sempre, tô calmo. Deu pra entender? Ele fez no modo controlado. Eu não respirei. Tentei fazer a apneia. Ele joga a pressão, eu querendo ou não. Ele abre no pancadão. Eu respirei. O que aconteceu? Quando eu falei, agora eu quero entrar. Me deixa entrar, o que ele fez? Ele abriu a válvula. Entendeu? Deixando eu ajudar, eu inspirar. Aí aparece esse rosinha aqui em cima, aparece um Tzinho rosa, e apareceu esse rosinha no gráfico. Que esse rosinha é o disparo à sensibilidade, porque está no gráfico de sensibilidade. Isso é o que acontece na VM. Você pode fazer do ventilador, ou você pode fazer de lá. Lá você não vai ter esse gráfico. Você só tem um gráfico de volume. E às vezes o gráfico de pressão. Aqui você tem os 3 gráficos. Foi, pessoal? Dúvidas? Só a título de curiosidade, se fosse uma criança, como é que seriam os Neonato? parâmetros? É.
Então, na verdade, não é esse ventilador para neonato, né? É um específico. É um específico. Ele tinha que fazer neonatal, ele não faz neonatal pediatria. Mas o volume ia ser bem mais baixo, assim, seria botar aqui um volume de 4, uma frequência respiratória acima de 30, de 32, uma PIP de 6 e a FO2 aqui, dependendo da doença. Só que ele ia estar com a pronga, ele não ia estar com a máscara. Mas, professora, Oi? esse ventilador ele tem todos os parâmetros para operar com o neonato. Só não tem a programação. Não tem a programação, mas então, ele já é uma pressão muito alta para neonato. Essa pressão dele aqui é bem menorzinha, entendeu? Então, assim, o 6 dele aqui, calculado, ainda vai ser muito pro bebê. É um 6 para adulto, entendeu? Porque ele faz o cálculo com a complacência do adulto e não da criança. E a criança não tem resistência na complacência, a não ser que ela tenha uma doença pulmonar muito grave. Que ela faça uma injúria pulmonar bizarra para o pulmão não abrir mais. Foi? Nesse ventilador do Salgado Filho aparece a imagem Do neonato. é criança e adulto. Então, Ele vem escrito adulto. Porque ele tem a... Mas aí você vai ver, tem criança. Aí eu tenho Oxilog, por exemplo. Ele me deixa ventilar adulto, criança e neonato. São ventilações diferentes. A criança, pediatria, um ventilador de pediatria pode ventilar o neonato. Você vai ter os dois. Mas raramente você vai ter um adulto ventilando o neonato. Sim. Você vai ter um adulto ventilando pediatria, mas não neonato. Então, ele mostra bem específico, adulto. Adulto, se você pegar o Oxilog, que é um outro que depois eu mando um vídeo pra vocês, que é um outro ventilador que me mandam sempre porque eles não sabem ajustar, ele tá lá, ele pergunta pra você, pediatria, neonato ou adulto? Entendeu? E aí você pode transferir, mas o ideal é você comprar um ventilador apropriado para aquela população, né? Senão você pode estourar pulmão sem querer.